Sabe, uma das perguntas mais básicas e ao mesmo tempo mais incríveis da computação é como é que um simples interruptor, uma coisinha que só sabe se está ligada ou desligada, consegue fazer contas matemáticas complexas. Parece mágica, né? Mas não é. E para a gente entender isso de verdade, vamos fazer exatamente como o livro Computer Science and Overview sugere. Começar bem do comecinho, do mais concreto, para depois chegar no abstrato. Então vamos lá, direto para a base de tudo. Bom, esse aqui é o nosso plano de voo. Primeiro, a gente vai entender a língua que os computadores falam, essa história de zeros e uns. Depois, vamos ver como eles contam usando só esses dois números. Na sequência, a gente mergulha nas regrinhas da soma em binário, que é o coração de qualquer cálculo. A gente vai encarar também o desafio que são os números negativos e, no final, vamos juntar tudo para entender por que isso é tão fundamental para a computação que a gente conhece hoje. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui. A gente está falando de pegar uma coisa física, tipo, tem ou não tem eletricidade passando num fio, e transformar em algo que a máquina entenda. Um para ligado, 0 para desligado. É uma ideia super simples, mas é a partir dela que todo o resto é construído. E essa pecinha fundamental tem nome. É o bit. Pensa nele como se fosse o átomo do mundo digital. Um simples ligado ou desligado, sim ou não, ou zero. Pode parecer pouca coisa, mas com essa ideia, universos inteiros de informação são criados. Nós humanos usamos um sistema de base 10, né? Provavelmente porque a gente tem 10 dedos, facilita a vida. Já os computadores, com seus circuitos que só entendem ligado e desligado, vivem num mundo de base 2. É um sistema de números inteirinho construído em cima de bits. Tá, mas e aí, como é que a gente pega os números do nosso dia a dia e representa eles usando só zeros e uns? A resposta está no jeito que a gente organiza esses bits, e a lógica por trás disso é, na verdade, bem parecida com o que a gente já faz. Olha só essa tabela, ela deixa tudo bem claro. A lógica é a mesma que a gente usa. Pensa bem, quando a gente conta, chega no 9, e aí? Acabaram os algarismos. O que a gente faz? Coloca um 1 na casa da esquerda e 0 da direita. Pronto, nasceu 10. O sistema binário faz exatamente a mesma coisa, só que ele fica sem dígitos muito mais rápido. Ele tem o 0, tem o 1 e acabou. Para fazer o 2, ele precisa fazer a mesma coisa que a gente faz no 10. Bota um 1 na casa da esquerda e um 0 na atual. Por isso, o 2 vira 1, 0. O 4 vira 1, 0, 0 e por aí vai. É um sistema posicional igualzinho ao nosso. Beleza, agora que a gente já sabe contar, podemos começar a fazer umas continhas. E o legal da matemática binária é que as regras da operação mais básica de todas, a adição, são ridiculamente simples. A coisa toda se resume a isso aqui, a essas 4 regrinhas. É só isso que um computador precisa saber para somar qualquer número que você imaginar. Isso mostra o poder de construir coisas super complexas com regras bem simples. A quarta regra é a que faz a mágica acontecer. 1 mais 1 é igual a 1, 0. Ou seja, o resultado naquela coluna é 0 e vai 1 para a próxima coluna. Igualzinho a gente aprendeu na escola. Então, vamos botar a mão na massa. Vamos somar esses dois números binários aqui do nosso livro de referência, 111.010 e 11.011, exatamente como um processador faria. O processo é sempre o mesmo, coluna por coluna, da direita para a esquerda. Vamos lá. Na primeira coluna, 0 mais 1 dá 1. Fácil. Na segunda, 1 mais 1 dá 1, 0. Então, o resultado ali embaixo é 0 e a gente transporta o 1 lá para cima da próxima coluna. Agora, na terceira, temos aquele 1 que a gente levou, mais 0, mais 1 de novo, que dá 1, 0 outra vez. A gente escreve o 0 e leva 1 de novo. E é só ir repetindo esse processo, aplicando essas regrinhas simples sem parar. E pronto, tá aí o nosso resultado final, 1.010.101. Não tem segredo, não tem mágica, é só aplicação lógica e super consistente de regras muito, muito simples. Certo. Isso aqui funciona que é uma beleza para números positivos. Mas a matemática não é só alegria, né? Como é que o computador lida com dívida, com temperatura abaixo de 0, com qualquer coisa que precise de um número negativo? E esse é um problema e tanto. A gente não pode só desenhar um sinal de menos na frente de um número binário. O sistema só entende 0 e 1. A solução precisa vir de dentro das próprias regras do jogo, e para isso é preciso uma sacada bem inteligente. E a solução genial para isso se chama notação de complemento de 2,
É o padrão que basicamente todo computador no mundo usa. De um jeito muito esperto, ele pega o primeiro bit de um número não para ser parte do valor, mas para dizer se ele é positivo ou negativo. E o mais brilhante é que com esse sistema, subtrair vira um tipo de soma. Isso quer dizer que aquele mesmo circuito simples de adição que a gente acabou de ver serve tanto para somar quanto para subtrair. Uma otimização simplesmente fantástica. Entender esse caminho todo, sabe, do bit até resolver um problemão como os números negativos, é o que abre a porta para a gente entender a ciência da computação de verdade. Vamos resumir por que isso tudo é tão importante. Toda a matemática, desde o cálculo que organiza uma planilha até a física que cria um universo num jogo, tudo isso é feito em cima dessas operações binárias simples. E o mais incrível é pensar que esses zeros e uns são pura abstração. A mesma sequência de bits que para a calculadora significa um número, para um programa de imagem pode ser a cor de um pixel. O que dá o significado é o contexto. E essa citação do nosso material de origem fecha a ideia com perfeição. Os bits, por si só, não significam nada. São só interruptores ligados ou desligados. Somos nós, com os programas e algoritmos que criamos, que damos um propósito e um significado para eles. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Uma pergunta que conecta esse conceito tão fundamental com as maiores questões da computação. Se os bits não têm significado próprio, onde é que está a inteligência de um computador? Ela está nos dados brutos? No hardware que processa tudo? Ou no design inteligente dos algoritmos que interpretam esses dados? Fica aí a reflexão.